Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo. Eu sou o Flávio Gaviloski. Na nossa aula do Desafio 365 Dias de hoje, eu quero falar sobre a melhor faca para a sua autodefesa ou para o combate. E assim, já quero deixar claro que o objetivo dessa aula não é cagar a regra torto direita, dizendo que essa é melhor, até porque eu sempre defendi que não existe a melhor faca, tudo vai depender aí do seu propósito. Então eu quero deixar a minha opinião sobre a melhor faca para mim. Qual modelo de faca tem me atendido nessa última década, né, e o porquê que eu gosto tanto disso. E aí, se você compartilhar desses mesmos requisitos, por assim dizer, você optar por portar uma faca desse modelo, né, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas se por qualquer motivo você não gostar ou não sentir que esses requisitos, né, se adequam ao seu dia a dia, tá tudo bem também. O importante é que você se adeque ao modelo que você se sente mais confortável. O importante é você não ficar sem a sua faca. E no meu ponto de vista, né, eu considero que as adagas são as melhores facas tanto para o combate quanto para a autodefesa. Ela só tem um pequeno detalhezinho se comparado a uma pequena desvantagem se comparado a modelos de fio simples, que eu já vou comentar, mas de todo o resto eu vejo ela como tendo uma grande vantagem. Primeiramente, vamos começar lá. Então, para quem não está muito familiarizado, o que seria uma adaga? Esse aqui é um modelo de uma adaga, um punhal também, né? A adaga ela tende a ser uma faca um pouquinho maior, né? Pode ser considerado como foca, punhalzinho, certo? A primeira vantagem que eu enxergo é justamente ela ter o fio em ambos os lados ali da lâmina. Isso facilita muito em vários aspectos, né, principalmente na questão do corte. Se você tiver a opção de ter ainda uma adaga, um punhal ali, onde um dos lados tem o fio liso e o outro tem um fio serrilhado, isso vai ser ainda melhor. Eu já falei sobre estudos que mostraram que fios serrilhados eles atuam muito melhor quando você fala principalmente da pele humana, né? Materiais um pouco mais fibrosos que ele precisa dilacerar com mais facilidade. Então o fio liso ele tem um pouquinho mais de dificuldade se comparado ao fio serrilhado. Então, né, nesse caso aqui ambos são lisos, mas se você tiver a opção e puder comprar uma faca que tenha de um lado fio liso e do outro serrilhado, vai ser um casal aí perfeito. Outra coisa que é muito bom é principalmente nessa questão do alinhamento do cabo com a ponta. Ele fica muito bem alinhado, diferente aí de algumas facas utilitárias, onde a ponta fica alinhada ali com o dorso do cabo, o que para aquela finalidade, né, como por exemplo uma faca de chefe, faz muito sentido, mas para uma faca de autodefesa e de combate, é importante que o seu centro esteja bem alinhado por conta da pressão exercida que você vai executar com a sua faca, né, principalmente no sentido de estocadas. E por ela ser também, né, mais concentrada aqui no meio, ela tem digamos assim, entre aspas, um poder de perfuração, não é exatamente essa palavra que eu queria, mas ela se torna mais, como é que eu posso explicar? É mais apropriada para isso, diferente de outras facas que, né, não tem essa ponta tão concentrada. Então ela faz ali realmente uma ponta, o que deixa muito mais fácil essa penetração. Então isso são algumas das vantagens. A única coisa realmente diferente, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma faca aqui mais ou menos parecida. Tá, pode ser essa, pode ser um canivete. Certo? Digamos, né, que eu tivesse essa faca e essa faca, e digamos que elas fossem literalmente a mesma faca. Não são, tá? Mas só para efeito didático. Digamos que elas fossem a mesma faca, a mesma forja, o mesmo processo, a mesma empunhadura. A única diferença é que essa teria os dois fios e essa teria o fio simples, não tendo fio do outro lado no dorso aqui da lâmina. Essa lâmina ela seria mais resistente, porque ela possui mais metal aqui atrás, né? Então ela tem mais resistência. Um punhal ele tem menos, porque existe esse desbaste, né? Então a gente já viu anteriormente essa ideia do fio, nada mais era que você tirar metal para que você faça, né, esse fio.
E isso é feito tanto de um lado quanto do outro. Então deixa menos metal, quanto menos metal, menos resistente ela vai ser. Quer dizer que os punhais são uma porcaria? Quer dizer que eles não servem para nada? Não, não é isso. Só estou querendo ser assim. Se a gente fosse comparar, né? Então assim, tem como comparar de uma faca para outra? Não, não tem, porque são processos diferentes, são materiais diferentes, são a preparação, né, toda diferente. Se a gente pegasse a mesma faca lá do zero e chegasse no momento onde fazer o desbaste de um lado e de outro, uma fizesse os dois lados e a outra fizesse apenas de um, nesse caso, a que tivesse de um lado só, certo? Tivesse apenas um fio, seria mais resistente que a do outro. Agora você pegar facas distintas, como é o caso dessas duas aqui, não tem uma comparação, porque como eu falei, o processo de fabricação delas são completamente diferentes. Então você pode ter punhais, né, que vai ter esse desbastamento em ambos os lados, que vão ser muito superiores a facas de um fio simples, que tem apenas de um lado e ainda assim tem mais metal, né, no seu dorso, assim como você vai ter outras facas de fio simples que vão ser de fato também superiores a punhais. Então essa é só uma pequena diferença, como eu falei, é sutil, mas assim, ela só é realmente aplicada se você pega duas facas que tiveram o mesmo processo, né, desde o zero até a sua finalização. Aí faz sentido você comparar. Agora você pegar facas distintas, de empresas distintas, de fabricações distintas, aí se torna irrelevante porque você não tem base para realmente conseguir comparar isso. Então assim, eu sempre gostei, né, desse formato de adaga, de punhal, sempre serviu muito bem para mim, sempre teve nunca me deixou na mão, nenhum motivo. Questão de afiação também, eu não preciso me preocupar muito com isso, até porque como eu tenho fio em ambos os lados, mesmo que eu acabe utilizando, né, um pouco mais um dos lados, eu ainda tenho o outro para dar uma sobrevida a mais, certo? Então assim, eu tenho um prolongamento de vida útil da minha lâmina por um pouco mais do que eu teria com uma lâmina de fio simples. E como eu disse no começo, para vocês pode significar absolutamente nada. Para algumas pessoas pode fazer todo sentido. Isso é o que eu vejo e faz sentido para mim. E é por isso que eu tenho carregado esse modelo, não necessariamente essa faca, mas esse modelo de lâmina por praticamente aí uma década. Eu tô até nesse exato momento eu estou pensando em trocar de faca, mas vai seguir ainda esse modelo. Vai ser só um formato diferente, um modelo diferente, mas o modelo de ser um punhal, de ser uma adaga, ainda vai permanecer. Para mim, eu ainda não encontrei um outro modelo que supra tantas necessidades como esse tipo de modelo aqui, perfeito? Então, né, como falei, se você acha bacana, tá aí uma sugestão. Se você acha que é irrelevante, tá tudo bem também. O importante é que você encontre aquela faca que se adeque a você, perfeito? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Mabuhay!